E aí, mulher? Tudo bem? Tô aqui na minha recuperação cirúrgica ainda. Hoje tá fazendo 10 dias que eu passei pelo procedimento cirúrgico, a qual eu falei para vocês. Estou em casa me recuperando e estou lendo o livro de Eclesiastes, o livro de Salomão, e eu resolvi dar uma, falar aqui um pouco com vocês sobre o livro. Eu comecei a ler ainda há pouco, mas eu ainda estou no capítulo 9, eles são 12 capítulos. Mas já dá para ter uma boa base. Então, estou aproveitando aqui esse tempo, porque faz muito tempo que eu não entro ao vivo aqui com vocês, né? Mas para que a gente venha estudar, meditar um pouco nessas palavras de Salomão. Porque algumas pessoas. Deixa eu só baixar um pouquinho esse aqui, esse tripé. Aqui. Ou é assim mesmo? Aqui. Algumas pessoas, elas falam que Salomão ele escreveu alguns livros. Tem os livros de cantares que ele fala sobre o amor, fala sobre as mulheres, que Salomão ele foi um homem de muitas mulheres. Ele tinha um harém, né? Mas a gente sabe que tudo isso que Salomão fez era por negócios, por ele fazer aliança com outros reinos, então ele tinha que casar com a filha de outros reis. E Salomão, ele também fez um livro de provérbios. O livro de provérbios, ele fala das sabedorias que ele adquiriu, que ele vivia, o que Deus falava muito com ele, o que ele analisava. Ele é um livro que fala da sabedoria, de como o homem tem que viver. Mas, independente de toda a sabedoria que Salomão tinha, ele cometeu muitos erros. Algumas pessoas têm Salomão como um modelo, como alguém para se inspirar, principalmente na questão do dinheiro, na riqueza, porque a Bíblia diz que não houve um homem mais rico na terra do que Salomão. E essa riqueza se deu porque ele era um homem muito sábio. E aí eu comecei a ler o livro de Eclesiastes, porque eu já li toda a Bíblia várias vezes. Mas cada vez que eu vou lendo, eu vou tendo uma outra visão. E o livro de Eclesiastes, ele é um livro onde as pessoas costumam dizer que foi o livro da decadência de Salomão, onde Salomão já estava no fim da vida, na queda do reino dele. Mas, ao meu ver, ao meu olhar, na verdade, o livro de Eclesiastes foi o livro onde Salomão tornou-se mais sábio ainda. Porque ele fala no livro de Eclesiastes de que tudo que ele viveu, tudo que ele acumulou, todas as alianças que ele fez, tudo isso não passava de vaidade. E essa vaidade está relacionada a um vazio que ele tinha. Então, quando você vê alguém que acumula muitas coisas, seja riqueza, seja no relacionamento, né? No caso de Salomão, aqui, como eu estou falando, muitas mulheres, muitas propriedades, muitas especiarias. A gente sabe que esse
acúmulo dava alguma falta que Salomão, apesar de ser um homem muito sábio, tinha. Então ele queria preencher um vazio, e esse vazio, no fim das contas, ele não conseguiu preencher. Então ele para, aí tem a queda do reino dele, e ele vai ter uma retrospectiva da vida dele, e ele acaba concluindo que tudo que ele viveu não passava de vaidade, de vazio, de algo transitório, de algo muito absurdo. E aí ele vai falar isso tudo no livro de Eclesiastes, porque ele fala o seguinte no livro: o que adianta uma pessoa trabalhar tanto, acumular tantas riquezas como ele fez, e ele ter que deixar toda essa riqueza para uma outra pessoa que ele nem sabia quem seria, e como era que essa pessoa ia tratar toda essa riqueza, toda uma vida de trabalho, tudo aquilo que ele tinha conquistado na vida. E aí ele cai a ficha de que ele trabalhou muito. Ele fala que o homem de poucas posses, o homem trabalhador, como ele fala, né? Ele diz isso. O homem trabalhador, ele deita e dorme. O homem de muitas riquezas, de muita prosperidade, ele nem consegue dormir, porque ele tem medo de que tudo aquilo que ele conquistou se vá. E aí ele tinha esse medo. Mas no final da vida, Salomão, ele concluiu que tudo que ele tinha vivido era muito fútil, e que no final das contas, o que importava, o que importa para o homem é a sua vida espiritual, a sua conexão com Deus. E aí eu grifei alguns versículos para que a gente possa ler. E eu vou começar com esse daqui que ele fala. Eu não vou ficar falando no capítulo e versículo, mas na verdade eu vou falar só os capítulos, e aí você tiver vontade de ler. É um livro bem pequenininho, e aí você vai ler. E ele diz assim, no final do capítulo 7, que é, para mim, o versículo-chave desse livro. Ele diz assim: eis aqui o que tão somente achei. Então, ele parava, analisava tudo que ele tinha vivido, perguntava, os seus questionamentos vinham e ele mesmo respondia, porque ele foi um homem que viveu tudo que você possa imaginar. E aí ele fala: eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto. Porém, eles buscaram muitas invenções. É o que eu sempre tenho falado aqui, sabe? Que todos nós somos perfeitos. Quando Deus, as pessoas às vezes até sorriem, né? Eu falo assim: você é perfeito, eu sou perfeito, todos nós somos perfeitos. E a pessoa fala assim: ah, mas eu cometo muitos erros, eu tenho esses defeitos aqui. Eu digo: não. Todos nós, a nossa essência, nós somos perfeitos. Porque não tem como um Deus, né? Já que se você acredita em Deus como eu acredito, não tem como um Deus perfeito, onisciente, onipresente, onipotente, fazer algo imperfeito. Não tem como Deus, na sua perfeição de tudo, fazer algo imperfeito. Não tem como. Não entra na minha cabeça como Deus, o criador de tudo, o pai de tudo, como é que ele ia fazer algo imperfeito? Então, Salomão, ele tem a mesma visão que eu tenho. Ele diz: Deus criou o homem puro, o homem reto, o homem perfeito. Mas quando o homem nasce, ele vai
inventando muitas coisas na vida dele. Ele vai em busca, né, como ele fala, porém ele busca muitas invenções. E aí é que o homem se perde na vida, né? Quando eu digo homem, é a humanidade, o homem, a mulher, o ser humano, ele se perde na vida por conta das suas invenções. Porque a nossa mente, ela é uma ilusão. Tudo que nós vivemos aqui na Terra é como se fosse um filme, uma novela. Tem aquele filme, depois eu vou deixar aqui, que é daquele cara que é do Máscara, que ele fez, Truma, eu acho que é o nome assim, o nome do filme, Truma, um negócio assim. Que ele vive como se fosse num cenário de um filme, né? E Deus está lá assistindo, e todas aquelas pessoas que vivem ao redor dele são personagens. E a nossa vida realmente é assim. Todas as pessoas que vivem à nossa volta é um personagem para que a gente venha desenvolver algo, trazer à excelência algo que nós precisamos. Então, todas as pessoas que nós nos relacionamos, né, seja família, amigos, companheiros, quem for, filhos, todas essas pessoas, elas estão na nossa vida para que a gente venha se desenvolver em diversas áreas, né? Em tudo da nossa vida. Então, Salomão ele fala isso, que ele conclui que Deus fez ele perfeito, assim como fez você perfeito, assim como me fez perfeita, mas em busca de invenções, a gente sofre, a gente fracassa na vida e muitas vezes não entende, culpa Deus, culpa o outro por, por aquilo que a gente está enfrentando. Mas todos os personagens que estão na nossa vida, tudo aquilo que a gente faz é de escolha nossa e tem que ser de responsabilidade nossa. Então, o que você inventou na sua vida, criatura, que tá fazendo tu sofrer? Onde tu te meteu? Entendeu? É isso que Salomão tá dizendo. Onde foi que tu te meteu? Que relacionamento que tu se meteu? Que pessoa que tu te envolveu? Que profissão que tu escolheu? Onde foi que tu, na tua inocência ou insanidade, foi procurar isso, como é que se diz? Sarna para se coçar. O que foi que tu foi inventar na tua vida para que tu viva o que tu estás vivendo hoje? O que foi que tu inventou na tua vida para que tu esteja passando o que tu estás passando hoje? Mas Deus, ele não pode anular. Oi, Romani! Linda! Deus não pode desfazer algo que ele fez, porque ele é justo e ele é a sabedoria de tudo. Então, tudo que Deus faz é perfeito. Mas as nossas invenções, que nós somos criadores também da nossa própria vida, nós podemos desmanchar as nossas invenções. É como se a nossa vida é como um laboratório. Você está ali fazendo os seus experimentos e de repente você forma uma bomba atômica. Meu amigo, essa bomba tem que explodir, mas se ela explodir, é bom que ela se desfaz, se desmancha e a energia dela vai para outro lugar, entendeu? Então, as nossas invenções, a gente pode desmanchar, construir uma nova invenção com base naquela que a gente trouxe para nossa vida. Então, saiba que independente de onde você se meteu, o que tu inventou para tua vida, tu é um ser
puro, reto e perfeito. Então, todas as vezes que a gente sofre por algo, todas as vezes que a gente fica triste, abatido por algo, a gente tem que lembrar do ser puro, perfeito e reto que Deus nos fez, certo? E tudo isso que acontece na nossa vida de ruim, vamos dizer assim, que na verdade não é ruim, é para o nosso aprendizado. E então, Salomão, no fim da vida, que as pessoas acham que é a queda dele, que é a queda do reino dele, eu já penso de outra forma, que ali, Salomão, ele, na verdade, chegou ao ápice da sabedoria dele e ele entendeu a essência de quem verdadeiramente ele era. E aí ele fala outros versículos que eu pontuei aqui. Foram poucos versículos, mas vamos começar aqui do capítulo 3, um versículo. Ele diz assim: porque o que recai sobre o filho dos homens também recai sobre os animais. E lhe sucede a mesma coisa. Assim como morre um, também morre o outro, porque todos têm o mesmo fôlego. De modo que o homem não tem preeminência sobre o animal, porquanto tudo é vaidade. Então, o que esse versículo está dizendo? Que todos nós viemos da mesma fonte. Aí eu quero chegar num outro lugar, você sabendo agora que você é um ser perfeito, puro e reto que Deus lhe criou, e por conta das tuas invenções, tu tá passando por alguma adversidade na tua vida. E às vezes a gente fala assim: por que tal pessoa conquista tal coisa? Porque tal pessoa chega em tal lugar? Eu gostaria também de ter isso na minha vida, eu gostaria de ter aquilo. Te amo, mana! É minha irmãzinha aí, a caçula. E aí, Salomão ele fala: onde eu cheguei, a mesma fonte que uma pessoa da mesma fonte que uma pessoa vem, eu também vim, os animais também vieram. Então, tudo que existe, tudo que há, vem de uma única fonte criadora. Então, não tem como eu conseguir algo e ninguém na Terra poder conseguir aquilo. Eu não sou melhor nem menor do que ninguém, assim como você também. Todos nós viemos da mesma fonte. A fonte que veio o homem mais poderoso do mundo, veio aquela pessoa mais humilde do mundo. O que diferencia uma da outra é o seu conhecimento, a sua sabedoria e aquilo que ela acredita que pode alcançar. Mas a fonte é a mesma. Não tem como de uma fonte de água doce sair água amarga. Então, o que torna as nossas vidas amargas são as invenções que nós buscamos para a nossa vida. Essa é a realidade. E aí, outro versículo que eu achei bem interessante é esse aqui. Que aí uma coisa vai puxando a outra. Que é no capítulo 5, que ele diz o seguinte: ademais, o lucro da terra é para todos. Até o próprio rei se serve do campo. Cara, quando eu li isso aqui, eu achei fenomenal. Porque, olha só se você consegue
entender a profundidade desse versículo. Ademais, o lucro da terra é para todos. Até o próprio rei se serve do campo. O lucro da terra é para todos nós. Eu acabei de dizer que Deus nos fez retos, puros, perfeitos. Disse uma outra coisa, que todos nós nascemos de uma única fonte. E aí ele fala isso aqui agora. Se alguém chega a algum lugar, qualquer um pode chegar, porque o lucro da terra é para todos. Até o próprio rei se serve do campo. Aí olha só o que foi que eu fui refletir. O que foi que eu fui pensar. Aí eu imaginei um reinado hoje aqui no mundo, né? Lá da Inglaterra. O príncipe, o rei Charles, eu acho que é Charles o nome dele, eu não sei muito, se que eu não me ligo muito nessas coisas, mas o que diferente o rei Charles come da terra? Existe uma comida especial para ele, diferente de todas as comidas que alguém no mundo pode comer? E aí, você diz? Porque eu digo assim, um café da manhã na família real, vamos dizer, uma mesa cheia de frutas, a mesma maçã que vem dessa fonte criadora, que uma família real come, eu também como, você também come, né? Não existe. Salomão, ele fala logo aqui no início o seguinte: que não há nada de novo no mundo, na terra. Ele diz assim: o que há de novo no mundo? Tudo que a gente vive hoje é o que passou e amanhã o que vai ser é o que é hoje. Não existe nada de novo no mundo, não existe nenhuma invenção nova no mundo. Todas elas são derivadas de algo. Entendeu? Então é isso que ele fala. Até o próprio rei se serve do campo. Ou a macieira que vai servir a macieira que vai servir a maçã para uma família real, ela é plantada em outro lugar que não seja a terra. Então, o lucro da terra é para todos, mas somos nós que escolhemos de quais maçãs a gente vai se saciar, se desfrutar, entendeu? Porque a mesma pera, assim, não é claro que não é a mesma pera, mas eu digo assim, a mesma pera da mesa da família real no mundo é a mesma pera que eu como. Ou a pera deles é feita de um material diferente da minha? Não é. Não é. O que a gente precisa entender é sobre a nossa essência. Como o primeiro versículo que eu li, que eu vou ler de novo. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, puro, perfeito. Porém, ele busca muitas invenções. O que tu tem inventado para tua vida que tá te deixando nessa saia justa, rapaz? Ei, mulher, o que tu tens inventado? Misericórdia. Então é isso, são as nossas próprias escolhas que nos colocam no lugar onde a gente está. Simples assim. Deus fala assim: olha, tá aí, o lucro da terra é para todos. Desfruta quem escolhe desfrutar.
Alegra-se quem deseja se alegrar. Tenha uma vida boa e plena quem quer. Tenha um relacionamento saudável aquele que escolhe ter um relacionamento saudável. E é assim. Vamos para o outro versículo. É no capítulo 7. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Como eu falei, para quem está chegando aí, eu estou lendo o livro de Eclesiastes de Salomão e eu pontuei alguns versículos. E ele diz: melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas que o início delas. Por quê? Porque quando eu estou em algo que finalizou, de lá eu colho as experiências que eu vou levar. E Salomão, no fim da vida, ele diz isso. Melhor está sendo o fim da minha vida do que o início dela, porque eu tive que percorrer todo esse caminho. E agora eu estou entendendo muita coisa. Melhor é o fim de um relacionamento do que o início dele. Ah, mas Aline, como assim? Cara, olha a experiência, a maturidade que tu tá levando depois do fim disso. Melhor é o fim de uma faculdade do que quando tu entras nela. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Leve isso para a sua vida. Não se lamente quando algum ciclo se encerrar na sua vida. Ao invés disso, veja o que você pode levar de experiência, de contribuição para a sua vida. É a gente crescer com erros e acertos. O que você errou com aquele ciclo que se iniciou e findou na sua vida? O que você vai levar de acerto, de erro? O que você carrega de bom e o que você descarta de ruim que você errou? Salomão é muito sábio, muito sábio. E com a vida de Salomão, nós podemos aprender muitas coisas. O próximo versículo que eu quero deixar é esse aqui. Considera a obra de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? Esse é outro versículo que está no capítulo 7. Aquilo que Deus faz, ninguém pode mexer. E Salomão ele pergunta: quem pode endireitar aquilo que Deus fez torto? Ou quem pode entortar aquilo que Deus fez direito? Quem? Quem é capaz de desfazer aquilo que Deus faz? Então, mulher, homem, se Deus colocou algo na tua vida, ou, oi, eu acho que parou. A Clara. Peraí que eu vou já voltar. Eu saí aqui. Então, foi o filtro que saiu, mas tudo bem. Então, ele diz: se Deus colocou algo na sua vida, se Deus ele tem algo para você,
Vocês estão. Tem alguém aí? Vocês estão me ouvindo? Porque realmente a internet, o Wi-Fi parou, mas o 5G está funcionando. Então, se Deus ele te deu algo, não te preocupa. Não tem quem vá tirar isso de você. Se tem algo destinado a você, se você tem almejado algo e esse algo tem que chegar na sua vida, não tem não tem cristão no mundo, ninguém que possa tirar isso de você. O que é teu é teu. O que Deus faz, ele não desmancha. E não há quem possa impedir aquilo que é teu. Não tem como tirar aquilo que já é teu. Não tem como aquilo que está vindo em tua direção não chegar. Não há nada que possa impedir o agir de Deus na tua vida. E é isso que Salomão diz. Quem, ele disse, considera a obra de Deus. Vê aí o que Deus é capaz de fazer. Considera a obra dele. Eu tô só com gloss. É porque eu tava com um filtro, mas ele saiu. Aí eu coloquei esse aqui. Então, te acalma. Calma. Que aquilo que tu sente lá no teu íntimo que é teu, tudo vem dessa força, dessa fonte criadora que é Deus. Não existe nada fora de Deus. Não existe nada que não venha de Deus. Então, se ele determinou algo para tua vida, não há quem possa tirar, anular, desmanchar isso que ele reservou para você. Entendeu? E vamos lá então para o outro versículo. Vocês estão compreendendo aí o que está sendo falado, né? Outro versículo que eu marquei aqui para a gente finalizar é no capítulo 9. Salomão diz assim: todas as coisas sucedem igualmente a todos. O mesmo destino sucede ao justo e ao ímpio, o bom e ao puro, e também ao impuro, assim como ao que sacrifica e ao que não sacrifica, tanto ao bom como ao pecador, ao que jura e ao que teme o juramento. Então, tudo, como diz o versículo, o sol nasce para todos. Independente de você achar uma pessoa muito injusta ou muito justa, independente dos julgamentos que você tem de outras pessoas ou de você mesma, tudo, tudo sucede igualmente para todos. Todas as coisas, todos os seres humanos podem desfrutar de toda a abundância que a Terra tem. Então, quando você julga alguém que você acredita que não deveria viver ou desfrutar daquilo, saiba que assim como você se julga tão boa,
O que é de Deus é para todos. Todos nós somos filhos de Deus, mas nem todos têm a consciência disso. Algumas pessoas vivem como criatura, mas porque ela ainda não tornou-se consciente que ela vem de uma fonte que a fez pura, perfeita. E aí eu quero finalizar novamente com o versículo que eu abri aqui. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscam muitas invenções. Eu quero finalizar com esse versículo que eu abri, que onde tu te meteu, onde tu se meteu, não foi onde Deus te meteu, é que está causando todo esse transtorno para a tua vida. A tua vida, ela é perfeita. Você é perfeito. Deus te fez perfeito. Mas porque tu busca invenções na tua vida, porque tu busca estar em lugares que não é para tu estar, pessoas que não é para tu estar, que tu sofre, que tu não desfruta daquilo que Deus deixou aí para todos desfrutar. Então são as tuas invenções. O que tu tem inventado para tua vida, hein, mulher? O que tu tens inventado para tua vida, hein, homem? Que tá fazendo tu perder o sono. Deus, ele apenas dá. Ele apenas diz, tá aí. A escolha é tua. Tu tem o livre-arbítrio. Aquilo que tu escolher, tu terás. Mas tu tens que escolher. Tu tens que querer. Porque é como se eu aqui deixasse uma cédula de R$ 100 numa praça, vamos dizer, né? Eu deixei em cima de uma mesa uma cédula de R$ 100 numa praça. Pega quem quer. E é isso que Deus fala para você. Eu não tenho culpa, filha, do que tu vive, não. Foram as tuas invenções, as tuas escolhas que fizeram tu parar nesse lugar. O que tu tens inventado para tua vida, hein? Eu te fiz reta, perfeita, justa, mas tu tens inventado tanta coisa e olha onde tu foi parar. Olha o que tu estás passando. E é essa sabedoria que Salomão traz pra gente. Espero que você tenha refletido nessa mensagem. Se você chegou agora no final, que você assista desde o início, porque a gente tem muito o que aprender com Salomão, os erros dele e o que ele concluiu no final da sua vida. E como eu disse, muitos acreditam que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes porque ele caiu, porque ele faliu, porque ele desmoronou o reino dele. Não. No final da vida, Salomão foi mais sábio do que quando ele amontoou muitas riquezas. Pode ter certeza disso. Então, um beijo e até o outro nosso vídeo. Quem sabe outro dia eu entro ao vivo novamente. Tchau, mulher!